Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 3, onde nós iremos ler os versículos de números 3 e 4. Diz assim, aos Romanos 3 e 4: Pois que, se alguns foram incrédulos, a sua incredulidade aniquilará a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma, sempre seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que sejas justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Podeis assentar. A Bíblia, irmãos, nos ensina no Gênesis, não apenas que o mundo criado por Deus era muito bom, como foi dito em cada dia da criação, mas também mostra-nos como o Deus Criador é bom, é benigno. Nós comentamos aqui em culto dominical recente acerca do fato de que entre o versículo 1 do Gênesis 1 e o versículo seguinte, houve um intervalo, porque lá diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. E depois é dito que a terra veio a ser sem forma e vazia, uma descrição que assinala um estado caótico, fruto de uma destruição. Então, isso só poderia ter sido ocasionado pela queda de Satanás. Antes de Deus organizar a terra para o homem, a terra já havia sido criada. E de alguma maneira, conforme o profeta Ezequiel, Satanás esteve nessa terra criada antes do homem, antes de todas aquelas criaturas mencionadas em Gênesis 1. Num Éden que é descrito no profeta, não como sendo um Éden de árvores, de vegetações, como aquele que é descrito para ser o lugar em que fora posto Adão. Mas trata-se de um lugar, conforme o profeta descreve, aquele em que Satanás esteve, em que havia pedras preciosas, riquezas minerais são descritas. E Satanás esteve, portanto, nessa terra. Ele tinha algum tipo de regência por aqui. A sua posição com que fora criado era elevada. Ele estava, como diz a Bíblia, entre os primeiros príncipes, em uma posição semelhante àquela que se atribui ao arcanjo Miguel. Então, dentro dessa condição, ele tinha sobre a terra algum tipo de domínio e de regência. Quando nasceu no seu coração a ambição, a soberba, isso deu-se não lá no céu, morada de Deus, mas aqui na terra. Ele disse, subirei ao céu, portanto estava embaixo, e serei semelhante ao Altíssimo, subirei acima das nuvens. Portanto, Satanás estava aqui quando idealizou o seu soberbo plano de aliciar anjos para o seguirem, para cultuá-lo ao invés de a Deus. Mas a Bíblia diz que ele caiu nessa intenção ao subir, como um raio cai do céu. Assim foi que Jesus falou, vi Satanás cair como um raio. Ele não teve entrada lá para aliciar anjos que estavam lá, mas ele caiu com os que por certo estavam com ele. Diz a Bíblia no Apocalipse que ele arrastou após si a terça parte dos anjos na sua rebelião, no seu desejo de vanglória. E então o que nós temos no Gênesis
é a descrição de Deus tomando essa terra sem forma e vazia, dando-lhe ordem para agora estabelecer nela aquilo que seria colocado para o homem governar. Então Deus vai organizando, trazendo a luz, trazendo a distinção entre o dia e a noite, criando os vegetais, os peixes, os animais que voam, os répteis, os que se rastejam, todos os animais. E por fim ele cria o homem e coloca o homem na posição de domínio sobre essa criação. Ele disse ao homem, abençoando-o juntamente com a mulher: sede fecundos, enchei a terra. Ele disse: dominai sobre as aves do céu, os peixes debaixo das águas, os animais que rastejam. A Escritura diz que os céus pertencem a Deus, mas que a terra Ele entregou-a aos filhos dos homens. E portanto, meus irmãos, Satanás deve ter tido o desejo forte de ver este homem caído, porque o que outrora fora algum tipo de domínio dele, esta terra, agora estava sob a jurisdição do homem. Alguém pergunta como uma terra física pode ter estado sob alguma regência de Satanás antes da queda, sendo ele um anjo, um arcanjo, um espírito. A Bíblia mostra, irmãos, que os anjos, eles têm poder de assumir corporeidade temporariamente. Anjos apareceram em forma corpórea, não lhes é a condição original, mas eles têm possibilidade para isso, para uma certa ingerência no mundo físico. E Satanás, através dessa habilidade angelical de poder aparecer em alguma corporeidade, teve essa expressão sobre a terra. Até onde isso foi, nós desconhecemos. Mas o fato é que ele queria ver, portanto, este homem não ter o privilégio que ele perdera por sua desobediência. Queria ver este homem caído. E mais, se o homem caísse, entregaria a Satanás, de certo modo, o poder sobre este mundo. Porque se ele se entregasse ao pecado e transgredisse, ele ficaria subjugado por Satanás, que fomenta por meio de tentações os desejos impuros, e que poderia, portanto, ter uma certa influência sobre o homem. Jesus disse aos fariseus em João 8,44, vocês têm por pai o diabo, porque desejam satisfazer os desejos dele. Portanto, o diabo é considerado, depois da queda, o Deus deste século, o príncipe deste mundo. Não porque Deus o colocou nesta posição, Deus colocou o homem. Satanás havia sido despojado de uma condição anterior desta criação, mas nesta ele não foi colocado em posição de regência, e sim o homem. Mas o homem, tendo caído, pôs-se sob o jugo de Satanás, e logo Satanás, de forma usurpadora, passou a ter uma influência sobre este mundo caído, que está agora também sob maldição. Mas nós podemos ver como Deus foi fiel ao homem, o colocou numa posição digna, como um vice-regente sobre a terra, pois toda a criação física sob a jurisdição do homem. Criou o homem à sua imagem e semelhança para manter comunhão com ele. Quando o homem caiu, a Bíblia diz que Deus apareceu no jardim. O texto fala que ele passeava no jardim, indicando que havia uma forma de aparição de Deus condescendente para o homem, na sua condição finita e física, costumeira, onde Deus se apresentava no jardim para conversar com o homem. O homem, portanto, gozava desta comunhão com Deus. No princípio, Deus o visitava, Deus lhe falava. Deus viu a solidão do homem, viu que não era bom que estivesse só. Deus lhe criou uma ajudadora idônea,
Deus abençoou o homem com companhia, abençoou o homem com confiança, pondo tudo sob sua jurisdição. O colocou no jardim para lavrar e proteger o jardim. Se a Bíblia usa essa palavra proteger ou guardar, indica que poderia haver uma ameaça. Deus já estava prenunciando na incumbência do homem de não só lavrar, mas de guardar aquele jardim. Estava prenunciando que ele ia ser tentado, para que ficasse advertido. Deus proclamou ao homem sua ampla liberdade. De toda árvore do jardim você pode comer, exceto desta, a árvore que Deus chamou de árvore do conhecimento do bem e do mal. A Bíblia retrata isso como uma aliança que Deus teve com Adão no princípio. Lá no livro do profeta Oséias, capítulo 6, verso 7, diz assim: mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles se portaram aleivosamente contra mim. Deus está falando do povo de Israel e dizendo que eles transgrediram a aliança que Deus manteve com eles, os judeus, assim como Adão no princípio também quebrou uma aliança. Veja que a palavra pacto parece uma palavra muito impessoal, mas a palavra aliança tem um sentido afetivo. Os casais, nós não dizemos meramente que celebram um pacto, mas que fazem uma aliança. Aliança indica uma relação de amor, de fidelidade. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, dotado de razão, de liberdade, faculdade de escolha, senso moral, para que o homem pudesse ter uma relação com Deus que os animais não poderiam ter, dada a sua vida no nível dos instintos. Só o homem poderia estar numa aliança com Deus. Que privilégio! Numa relação de fidelidade com Deus. Logo Deus estabeleceu algumas condições, aliás uma só, para que isso pudesse acontecer. Em meio à proclamação da liberdade para o homem tudo fazer, Deus disse: aqui não, você não vai comer dessa árvore, é o marco de uma aliança entre nós dois. É que você tem tudo, mas essa daqui, que não vai lhe fazer falta, está entre tantas outras. Você não vai comer do fruto que ela produz. Mas nós vemos, irmãos, que Satanás, através de uma das criaturas, a serpente, tentou Eva. Se você vê o relato da queda, você vê um conjunto de inversões. Os homens, Adão e Eva no caso, deveriam dominar as demais criaturas. E Satanás se apodera de uma criatura e leva Eva a uma decisão. Em vez de ser Eva que exerceu o domínio sobre aquela criatura, a serpente, que estava apoderada de Satanás, mas era uma criatura, é a criatura que comanda Eva. E por sua vez, Deus criou a mulher para ajudar o homem, logo a liderança do lar seria do homem. Mas a mulher que oferece ao homem o fruto depois de tê-lo comido. E o homem, ele, para agradar a mulher, come do fruto. Toda a inversão de hierarquia está aí. A criatura comandando a mulher e a mulher comandando o homem naquele momento da queda. A responsabilidade maior era de Adão, que fora criado primeiro, que foi abençoado com Eva e que deveria, portanto, ter lhe dado o sábio conselho. Ele é que não deveria ter se deixado levar por aquilo que a mulher lhe disse a partir do que a serpente falara. Mas se você prestar atenção, verá que aquele ato foi realmente profundamente transgressor. Porque a serpente, no caso Satanás, o que tinha dado ao homem? Deus tinha colocado o homem em posição elevada, tinha favorecido com a satisfação de todas as suas necessidades,
e tinha lhe dado, além disso, abundância e exuberância. Deus falava com o homem, mostrou cuidado com o homem quando criou a mulher, mostrou confiança no homem, trazendo os animais para que ele lhes desse nome, e os nomes que o homem deu ficou. Mas o que Satanás tinha feito pelo homem? Nada. Mas ele avançou pela ambição, pondo em dúvida a palavra divina. O que foi que Deus disse? Que se comer dessa árvore vocês morrem? Morrem não. Ali Satanás, irmãos, negou o juízo, negou a sentença e a condenação, como se não houvesse ordem moral, como se não houvesse juízo para o pecado. Ele diz: vocês não vão morrer, mas vocês vão ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Quer dizer, vocês não vão mais ter que aprender com Deus sobre o que é bom, sobre o que é mal. Vocês vão ter conhecimento próprio, vão ser independentes, vão exercer o próprio juízo de vocês sem precisar aprender com Deus. E sob essa tentação, eles transgrediram e foram desobedientes, e o pecado entrou no mundo, e pelo pecado a maldição e a morte. Houve da parte do homem infidelidade, ingratidão e ambição naquele momento. A mesma coisa que veio ao coração de Satanás, o orgulho, a soberba, a autossuficiência, ele colocou no coração do homem, que livremente acolheu, recepcionou no seu coração. Nós vemos, irmãos, como o que acontece em cada momento da história humana está sempre a repetir-se. O diabo lhe disse: certamente não morrereis. Uma das coisas mais comuns dos dias de hoje é a negação do inferno, é a negação do juízo, é a negação da condenação. Alguns dizem que falar em ira de Deus é fomentar o discurso do ódio e não promover uma cultura de paz. É o que esta cultura secular propaga. Dizem que o inferno eterno é algo abominável, que não se pode dar acolhida a este pensamento. Os intelectuais mostram repúdio pela doutrina bíblica acerca do inferno. Negam a condenação, negam o juízo eterno. Ainda hoje, Satanás ainda faz prosperar no mundo esta mentira. E a ideia de que o homem pode ser independente, autônomo, de que ele não vai precisar de Deus. Nós tínhamos ali nas dispensações, ou seja, nas formas como Deus administrou suas relações com os homens no desenvolvimento histórico, nós temos ali a dispensação da inocência. Por que da inocência? Porque no homem não havia inclinação pecaminosa. O homem nunca se sentiria naturalmente tentado a qualquer coisa fora daquilo para o que fora criado ali. Por isso Deus estabeleceu de forma, digamos assim, arbitrária, não no sentido de autoritária, mas arbitrária no sentido de que não havia nada naquilo que ele criou que fosse ruim, mas ele de modo deliberado disse: esta árvore eu criei, ela é boa, mas não vão comer dela. Para estabelecer algum critério para o homem mostrar fidelidade a Deus. O homem naturalmente não era excessivo no comer, não era naturalmente alguém que estava inclinado à impureza, suas faculdades eram todas sãs, e Deus estabeleceu uma forma de haver transgressão, que foi apenas por determinação de sua vontade. Obviamente Deus não fez isso visando a queda do homem, mas visando a comunhão mais perfeita do homem com ele. O homem não poderia gozar de uma comunhão perfeita com Deus se não pudesse retribuir a fidelidade de Deus com a sua própria fidelidade. A máxima felicidade que Deus queria para o homem só viria por uma adesão voluntária do homem ao amor de Deus.
Mas o homem tomou aquilo como porta para a desobediência, e o pecado entrou no mundo. Mas nós vemos os problemas ali da dispensação da inocência. Inocência porque o homem foi criado reto, foi criado em inocência, não maculado. Nós vemos ali as coisas daquela dispensação ainda hoje permear a cultura secular que nós temos. A negação do juízo, negação da condenação, negação do inferno e a ideia de que o homem pode ser autossuficiente. Depois dali, nós vemos a maldição de Deus. Deus disse que a mulher iria gerar filhos com dores. Uma coisa boa, que era a procriação, a maternidade, se manteria, mas se manteria com alguma coisa que era uma lembrança para a mulher em meio à sua alegria de que havia existido a queda. Ela sentiria dores. Ao mesmo tempo que isso foi um castigo, era um castigo no qual nós vemos também a mão do cuidado de Deus. Porque se este homem caído agora estaria entregue à força dos instintos e das paixões, se ele agora seria um fornicador, um adúltero, um desequilibrado nos apetites sexuais, então, não havendo para a mulher dores no parto, talvez, quem sabe, a fornicação, a impureza teria aumentado ainda mais. As mulheres teriam se entregue com avidez a um estado promíscuo, mas agora, em 9 meses de gestação, com inconvenientes e com dores, isso não seria feito tão irresponsavelmente. Por outro lado, os filhos que poderiam ser banalizados em meio a um estado promíscuo, agora seriam valorizados, porque a mulher, tendo tido toda essa dor e todo esse investimento para ter um filho, ela iria valorizar o seu filho. Aliás, Aristóteles dizia que no princípio as mulheres se apegam mais aos filhos do que os pais, porque as mulheres tiveram todo aquele tempo de desenvolvimento da gravidez com dores, então elas se apegam àquilo que teve um custo para elas. E os pais, os homens, vão adquirir mais força de apego depois que eles investirem em educação para esse filho, um esforço para educá-los, para encaminhá-los na vida. Aquilo a que você coloca esforço, dedicação, você passa a ter cuidado com aquilo ali. Então, quem sabe a mulher caída em pecado não daria ao filho tanta dedicação, se não tivesse tido o sofrimento, o custo para vê-lo nos seus braços. Então nós vimos que até por meio da maldição, o cuidado de Deus ainda estava lá. Ao homem Deus disse que ele iria agora comer o pão com o suor do rosto. O trabalho nunca foi maldição, sempre foi bênção. O homem foi criado para lavrar a terra e cuidar dela. O preguiçoso, irmãos, não sabe o prazer que há em você desenvolver as suas faculdades, suas habilidades, aperfeiçoar-se através do trabalho. Isto é uma bênção. A maldição foi o fardo. Você vai fazer isto que é uma coisa boa, mas vai ser cansando, vai ser se afadigando. Mas nós vemos, irmãos, que até nesta maldição tem o cuidado de Deus, porque esta fadiga vai aumentando com o passar do tempo e com a idade, e é isso que vai fazendo o homem ter uma certa conformação com a morte. Por isso que depois dessa maldição Deus disse que o homem era pó e ao pó tornará. Se o homem no vigor de suas forças fosse repentinamente visitado pela morte, como acontece a alguns jovens, isso seria muito mais trágico. E se todos esperassem que isso fosse acontecer em suas vidas, já no princípio da vida estariam desesperados. Mas há um processo pela fadiga ao longo do tempo,
pelo qual as pessoas vão se conformando de alguma maneira, ainda que não aceitem a morte, mas elas vão se conformando mais em morrer com a idade, por causa da canseira e do enfado. Nós vemos toda a mão cuidadosa de Deus, até nos juízos que foram ali estabelecidos. O homem foi expulso do jardim, o princípio de morte se instalou nele quando ele comeu do fruto. Deus disse: no dia que tu comeres da árvore, irás morrer. De fato, naquele momento em que o homem comeu da árvore, ele morreu espiritualmente, e a morte espiritual, a separação de Deus, foi o princípio do processo de morte física. A mortalidade se instalou. Fisicamente ele começou a morrer a partir da queda, e espiritualmente morreu imediatamente. Mas em meio a todas essas maldições, quando Deus apareceu a Adão para dizê-las, ele estava escondido atrás das árvores, se sentindo descoberto e nu, com vergonha de Deus e de sua nudez. Ele havia feito cintas ou aventais com folhas de figueira, com o fruto de seu trabalho. Ele era agricultor, portanto é como se ele estivesse tentando cobrir sua nudez e vergonha com o seu trabalho, suas obras. Mas as obras de um homem caído não são aceitas por Deus, não compensam a sua culpa. E Deus naquele momento perguntou a Adão: onde estás? Ele disse: eu estou escondido, estou com medo. Deus anunciou o castigo, inquiriu do homem sobre o que ele fez, da mulher, para que pudessem ter a chance de confessar sua culpa. Mas um ficava lançando a culpa para o outro. E meus irmãos, naquele momento Deus fez uma promessa de redenção. Deus disse que da semente da mulher viria o Cristo, que esmagaria a cabeça da serpente, que destruiria a cabeça de Satanás, a sua mente, os seus planos, que desfaria o mal que fora feito ali. Mas Deus disse: ele esmagará a cabeça da serpente, mas esta lhe ferirá o calcanhar, indicando que Jesus iria nos redimir, mas com custo. Ele iria morrer na cruz, ele iria ser ferido, receber sobre si a sentença que era para nós, para nos resgatar da nossa condição de pecado. Para Deus dar uma visualização disso ao homem, a Bíblia diz que Deus vestiu o homem e a mulher com túnicas de peles de animais. Os homens nunca, no caso o homem, Adão e Eva, os homens, Adão e Eva, nunca tinham visto morte, até então. Mas eles viram morte naquele dia. Algum animal foi sacrificado. Eles viram o horror da morte. Mas naquele animal, eles poderiam ver de que maneira Deus iria resgatá-los através da cruz de Cristo. Com as peles do animal sacrificado, ou dos animais, eu não sei, Deus vestiu Adão e Eva, indicando que aquilo que eles não poderiam cobrir com o fruto de seu trabalho, com as suas obras, Deus poderia cobri-los através de um sacrifício que Ele próprio haveria de providenciar. Ali, portanto, foi feita uma promessa de salvação. Adão e Eva agora tinham a oportunidade de crer profeticamente no Messias e receber por antecipação os benefícios da cruz, e serem perdoados, reconciliados com Deus. E expulsos do paraíso, irmãos, tivemos o início de uma segunda dispensação. Terminava a dispensação da inocência e começava a dispensação da consciência. É curioso que depois da queda e até o dilúvio, Deus não estabeleceu para o homem mandamentos expressos, nenhum, porque é como se Deus estivesse dizendo: vocês quiseram ter consciência do bem e do mal, vamos ver até onde a consciência de vocês pode ajudá-los. O homem tinha consciência pela qual se sabe o que é certo e errado, mas tinha um coração corrupto por causa da queda. E meus amados irmãos,
o homem, ele tem a capacidade, pela continuidade no pecado, de destruir a sua consciência. Obviamente, o primeiro pecado que ele comete lhe traz um peso, uma aflição do espírito. A consciência fala, mas ele reitera o pecado e a prática. A consciência vai falando menos. Ele vai racionalizando o pecado, buscando desculpas para o que ele fez, calando a voz da consciência, que vai cada vez falando audivelmente mais baixo, até que chega uma hora que ele cauteriza, ele anestesia a própria consciência. E aquele homem ali, do momento imediato à queda, e que foi até o dilúvio, aquela humanidade viveu muito tempo. Nas condições pré-diluvianas, os homens viviam 600, 700 anos. Se o homem, com o passar do tempo, cauteriza a sua consciência, imagine ele vivendo esse tempo todo. Quando depois do dilúvio, Deus abreviou o tempo de vida do homem, até nisso tem um ato de misericórdia. Porque os homens caídos, vivendo muito tempo, e chegando ao momento suas consciências cauterizam e continuando a viver, eles iriam perpetrar os maiores males, como aconteceu naquela geração pré-diluviana, que a maldade se multiplicou sobre a terra, a imaginação do homem era má continuamente, num estado tão depravado, que no final somente houve uma família fiel a Deus, a família de Noé. A depravação só cresceu. Mas é interessante, irmãos, que muito embora Deus não estabelecesse mandamentos, eles tinham lembranças. Os fatos eram recentes. Lembranças de que o pecado traz castigo, porque Adão contou a história, obviamente, a seus filhos do que acontecera, de que Deus leva o pecado a sério, mas também souberam da promessa de redenção. Quando Caim e Abel foram oferecer a Deus sacrifício, Caim e Abel sabiam da história que havia acontecido após a queda, de como Deus não aceitara o fruto do trabalho humano, mas só o sacrifício de um animal. Caim insistiu em oferecer o fruto da terra, Deus não recebeu. Abel, atento ao que o pai lhe passara, sacrificou um animal, ofereceu a Deus, em demonstração de sua fé no sacrifício futuro de Cristo, e Abel foi acolhido por Deus. Deus naquele momento apareceu a Caim, mas não lhe deu o mandamento, buscou despertar sua consciência moral. Caim, onde está o teu irmão? Eu sou guarda do meu irmão. Caim, o pecado jaz à porta, sobre ele tu deves dominar. Embora houvesse ali a geração que vivenciou a dispensação da consciência, os primeiros dessa dispensação, Deus buscou ainda despertar a consciência deles. Mas Caim matou Abel e trouxe o primeiro homicídio. Lameque casou com 2 mulheres, introduziu a poligamia. Não havia Estado, não havia governo, não havia lei, não havia punição. Cada um andava segundo a sua consciência. Em Gênesis 4, versículo 23, diz: e disse Lameque às suas mulheres, Ada e Zilá, ouvi a minha voz, vós mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem por me ferir e um jovem por me pisar. Note o excesso de reação. Só porque alguém o feriu, ele o matou. Só porque um jovem, um menino, o insultou, ele acabou com ele. Ele se gloriava de que voltava-se vingativamente contra os que meramente o insultavam, e que não havia ninguém para puni-lo. Nós estamos aqui, irmãos, num período em que as pessoas não têm o governo, não têm a lei. Deus deixou o homem experimentar como seria estar só segundo aquilo que ele quis quando transgrediu, viver apenas sob sua consciência. E foi provado que o homem é capaz de destruir a sua própria consciência pela sua transgressão. Houve a geração de Sete,
que foi o filho que Deus deu a Adão depois da morte de Abel. Deu a Adão no lugar de Abel. E a geração de Sete foi fiel no princípio. Diz aí em Gênesis 4, 26, e a Sete também nasceu um filho, e chamou o seu nome Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Note, Deus apareceu a Caim no princípio. Quando Caim pecou, Deus disse que ninguém poderia puni-lo, porque não havia lei ainda. Mas que ele, Deus, é que o puniria, deixando-o como uma espécie de nômade, mas que o marcaria para que ninguém o punisse. Mas Deus foi deixando de aparecer. Mas os filhos de Sete, tementes a Deus, Deus não estando mais a aparecer, eles buscavam a Deus, eles oravam, eles invocavam o nome do Senhor. Foi aqui que surgiu a oração. Era uma geração fiel a Deus, mas essa geração se corrompeu. A Bíblia chama os descendentes de Sete de filhos de Deus, e a descendência de Caim, a feminina, chama de as filhas dos homens. E diz que os filhos de Deus depois escolheram mulheres dentre as filhas dos homens, misturaram-se as duas linhagens, escolheram várias mulheres, só por critérios estéticos, e corrompeu-se toda a humanidade. Houve um homem como Enoque, que andou com Deus e foi trasladado vivo, antes do nascimento de Noé, um homem temente a Deus, um homem que servia a Deus. Portanto, houve crentes nesse período, mas depois somente a família de Noé. Noé era pregador da justiça, ele conhecia, portanto, pela consciência, mas também pela comunhão com Deus, acima de tudo, que era o que ativava a sua consciência, pela memória dos fatos do Éden, pela promessa de redenção. Ele andou na vontade de Deus, e ele pregou a justiça, e sua família escapou pelo dilúvio, mas o mundo foi afogado naquele momento. E mais uma vez, irmãos, nós vemos que Deus quis mostrar ao homem o fracasso de ele querer guiar-se somente pela sua consciência, porque ele a destrói, ele a aniquila. Nós tivemos no século 17, 18, nos séculos 17 e 18, um movimento chamado Iluminismo. O Iluminismo repudiava a religião, a igreja, o evangelho, dizia que a era da igreja, dos crentes, da Bíblia, era a era infante da humanidade, mas que agora a humanidade estava emancipada, poderia guiar-se não pela revelação bíblica, mas por sua razão. Eles eram fortemente moralistas, acreditavam na consciência humana para ser o guia da boa ética. O Iluminismo fomentou o desenvolvimento da ciência e o culto ao êxito científico, mas no final das contas, eles começaram a usar a ciência para o mal, para a criação de armas poderosas, e vieram as duas guerras mundiais, que mostraram que a razão humana desvinculada de Deus não tem bom senso, e que a consciência humana pode ser destruída. Portanto, como lá na dispensação da inocência surgiu a ideia da negação do juízo, da independência do homem, também hoje nós vemos isso na nossa cultura. Como apareceu a oportunidade de Deus mostrar ao homem a fragilidade de sua consciência, também o homem de hoje mostra que não conhece a lição desse período, quando ele diz: eu não preciso de Deus, eu posso ser um bom cidadão, eu posso andar segundo uma boa consciência. A Bíblia fala de consciência cauterizada. Paulo diz em Romanos, no capítulo de número 9, verso 1, o seguinte: diz o apóstolo: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunho a minha consciência no Espírito Santo. A consciência só se preserva no Espírito Santo. Não é a nossa consciência que vai mostrar para nós a gravidade do pecado, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo vindouro.
É o Espírito Santo que desperta a consciência. A consciência só é confiável no Espírito Santo. Lutero disse na Dieta de Worms que sua consciência era prisioneira da palavra de Deus. Ele não estava defendendo a autonomia da consciência, porque ela pode falhar. Ele estava defendendo o valor de uma consciência prisioneira da palavra de Deus. Noé, irmãos, quando saiu da arca, fez a Deus um sacrifício, mostrando que ele também era alguém que mantinha acesa a promessa da redenção futura e do Cristo. Deus disse a Noé que ele enchesse a terra, espalhasse sua descendência sobre a terra. E a Bíblia Sagrada vai mostrar que mais uma vez o homem vai falhar. Aquela dispensação depois do dilúvio é do governo humano, porque agora Deus vai dizer a Noé que quem derramar sangue humano tem que ter pelo homem o seu sangue derramado. Vai instituir a pena capital, pena de morte. Vai estabelecer penalidades, critérios de governo. Ali é uma dispensação em que o homem não depende só da consciência, mas surge alguma coisa que é prenúncio do Estado, uma estrutura de punição para o transgressor. Mas nós vemos, irmãos, também ali o desvio. O ser humano não pode perdurar nem a partir de sua consciência e nem os governos humanos. Nem pelo Estado ele pode se manter equilibrado. O que aconteceu foi que, em vez de eles se espalharem para fundarem as nações, eles se aglutinaram num lugar só e disseram: vamos ficar todos juntos, vamos ser poderosos, e corromperam até a ideia de governo. Vamos fazer uma torre que chegue até o céu. Não era no sentido de entrar lá para dentro da morada de Deus, era uma torre onde eles exibissem a arrogância humana, onde a gente vai encostar o nariz no trono de Deus. Vamos ser um povo forte. Descumpriram a ordem que Deus dera a Noé para que eles povoassem a terra. Ficaram concentrados num lugar, e sob a liderança de Nirode, eles formaram um governo poderoso, que não queria ser um governo sob Deus, mas um governo que competisse com Deus em grandeza. E Deus ali, irmãos, dispersa aqueles homens, confundindo seus idiomas, as línguas, e espalhando-os forçadamente, porque não se entendiam, e assim as nações foram criadas. Hoje nós vemos também o erro daquela época no nosso tempo. No mundo de hoje há sempre a ideia de se formar um governo mundial. E aí vem uma organização como a ONU, que quer impor uma agenda por sobre as constituições das várias nações. Uma OMS, que quer controlar a forma de se administrar a saúde em todo o mundo. Surgem sugestões de uma relativização da soberania dos povos, da formação de um governo mundial. Nós sabemos onde isso vai terminar: nas mãos do anticristo. Assim como o erro da dispensação da inocência, que foi negar a condenação e proclamar uma independência humana, está no secularismo de hoje. Assim como o erro da dispensação da consciência, de confiar na consciência humana desvinculada da palavra de Deus, como se o homem tivesse bom senso, está negada pelos acontecimentos, mas se mantém na mente de muitos ainda hoje. Assim como na dispensação do governo, que deveriam ser de governos locais, eles se corromperam na ambição de um governo mundial que se colocasse diante de Deus, enfrentando. Assim também o globalismo de hoje é assim. A União Europeia proclama que ela não é mais aquela Europa cristã que já foi, que o fundamento dessa nova Europa é apenas econômico, que ela é laica, que ela não deve nada aos valores que a formaram. Nós vemos essas organizações tendo a influência de gestores que não têm temor a Deus, que são irreligiosos. Nós não vemos a ONU condenar a perseguição aos cristãos nos países muçulmanos. Nós vemos um governo, irmãos, que quer concorrer com Deus.
que quer colocar a sua agenda como autoridade sobre o mundo no lugar da Bíblia. Portanto, a falha daquela dispensação está aí agora. E depois daquele momento veio outra dispensação, que é a da promessa, a dos patriarcas. Vendo que a humanidade inteira falhou, Deus resolve criar uma nação específica, não para lhe dar privilégios, mas para fazer desta nação um testemunho de Deus para as outras. O Messias deveria vir de alguma linhagem. Se não fosse a de Abraão, seria de outro. Abraão foi um homem temente a Deus, por isso Deus o escolheu, porque foi fiel. Mas Deus prometeu não apenas que de Abraão viria o Messias, mas de Abraão viria uma nação, com a qual ele manteria um pacto, e ela seria testemunha para as outras, das coisas de Deus. E portanto Deus faz um pacto primeiro com Abraão, na dispensação dos patriarcas e da promessa, e depois um pacto com a nação de Israel, que surge dele, que é a dispensação da lei, com Moisés, onde a nação recebe os mandamentos de Deus para os cumprir, mas ela falha, ela transgride os mandamentos. Todas as dispensações que nós temos na Bíblia foram modos de Deus mostrar como o homem não é capaz de se auto-salvar. Toda dispensação terminou em juízo. O objetivo de Deus é dizer que o homem não pode se ajeitar pela sua própria consciência, não pode cumprir a lei que ele revelou através de Moisés, não se manteve no princípio na inocência, que os seus governos se corrompem, e logo a salvação não pode vir do homem, tem que vir de Deus. O socorro tem que vir do alto, porque o homem sempre é falho. As dispensações são para convencer o homem ao longo da história de sua impotência e mostrar que o caminho para o homem é só a promessa do Evangelho. Deus fez essa promessa a Adão e Eva, falando do descendente da mulher que esmagaria a cabeça da serpente. Deus retratou-a no sacrifício com o qual tirou peles e vestiu Adão e Eva. Deus mostrou essa promessa quando aceitou o sacrifício de Abel, quando aceitou o sacrifício de Noé, quando saiu da arca, como memorial do sacrifício futuro de Cristo. Deus prometeu a Abraão que de sua linhagem viria aquele por meio de quem seriam abençoadas todas as famílias da terra. E mesmo Moisés, que deu a lei para o povo de Israel, disse: Deus suscitará outro profeta, a ele vocês deverão ouvir. E todos os ritos de sacrifício da lei eram para pronunciar o sacrifício de Cristo. Quando João Batista viu Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Deus ia mostrando ao homem que ele não conseguia pelo governo, não conseguia pela consciência, não se manteve na inocência, e ao mesmo tempo Deus ia sempre mantendo viva a sua promessa: vocês não podem, mas vem aí o Salvador. Vocês não podem, mas tem um que pode expiar a culpa de vocês. E os homens ainda hoje não aprenderam a lição. Nós ouvimos falar de globalismo hoje, governo mundial, o erro da Torre de Babel. Nós vemos hoje a negação do inferno, o erro lá no Éden de Adão e Eva. Nós vemos hoje pessoas dizendo: nós não precisamos de Deus, nós temos o bom senso, a razão e a consciência, e caindo no fracasso da geração pré-diluviana. Os homens não têm aprendido. Mas Deus criou as dispensações para o homem ir aprendendo. Mas os homens continuam obstinados nos seus erros, que são antigos e repetitivos. A nação de Israel, por sua transgressão e rejeição do Messias, foi espalhada. E só um remanescente de Israel, como os apóstolos e outros, creram no Evangelho de Cristo. A nação está sob juízo, mas tem promessa de ser restaurado quando se voltarem para aquele a quem eles rejeitaram, o Senhor Jesus Cristo. Deus ainda ama a nação de Israel, é o que caracteriza a dispensação da lei, a escolha de Israel. Mas nós vemos que este mundo global odeia Israel.
Os muçulmanos estão toda hora ameaçando Israel, os palestinos, e a ONU em seus pareceres favorece aos islâmicos, reprova Israel, porque Israel se defende de seus inimigos. Nas universidades, ideologias de esquerda ficam falando contra Israel, defendem os inimigos de Israel. Note, irmãos, parece que tudo que houve nas dispensações passadas de erro se acumulam no nosso tempo. Um governo mundial que empina o nariz para Deus, como na Torre de Babel, um ódio à nação de Israel, a qual Deus escolheu na época da lei, uma negação do inferno, uma crença na capacidade do próprio homem de dar gestão aos seus caminhos. O que nós vimos durante a pandemia foi a ciência e não a religião nos ajudará, como se o homem pudesse ser gestor de suas próprias dificuldades, não precisasse de Deus, não precisasse apelar a Deus. Mas as dispensações até a chegada de Jesus mostraram o fracasso humano, e as que se seguirão vão continuar mostrando. Mas o caminho de salvação sempre foi o mesmo: o descendente da mulher, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o descendente de Abraão, o descendente de Davi. E a Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Jesus veio, nascido de mulher, nascido sob a lei, aquele que não considerou o fato de ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e tomou a forma de homem, veio. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como disse o texto que eu li no princípio, a incredulidade do homem não nega a fidelidade de Deus. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Tudo que o homem tentou fracassou, mas a promessa de Deus se manteve inabalável, de geração em geração. O Cordeiro de Deus virá, e ele veio há 2000 anos atrás. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele tomou sobre si os nossos pecados, levou-os ao madeiro. Ele fez o que nós não poderíamos fazer. Ele não negou o juízo sobre nós, ele assumiu o juízo que era para nós. Ele fez-se maldição por nós, a Bíblia Sagrada diz. Ele morreu substitutivamente, vicariamente. Antes de ir à cruz, ele viveu a vida reta que nenhum de nós viveu. Ele nasceu sob a lei e guardou a lei. Em tudo seus caminhos foram aprazíveis a Deus. Deus disse: este é meu filho amado em quem me comprazo. O que nós nunca fizemos, ele fez. Ele andou retamente. Em sua boca não se achou engano. Ele é o Cordeiro imaculado e sem mancha. O que nós não conseguimos fazer, ele fez. Levou sobre si os nossos pecados, pagou a nossa dívida, pagou a nossa redenção. Na cruz ele disse: Pai, está consumado. E agora o seu sangue nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Tudo que vemos neste mundo é tentativa de um homem subir degraus, mas o homem não está subindo, ele está descendo, e ainda se engana pensando que está subindo. Mas a boa nova é que Jesus desceu por amor de nós, nós não podemos nos salvar, mas ele pode. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido, ele veio buscar o que já estava falido. Ele disse: eu não vim condenar o mundo, porque o mundo já estava condenado. Ele disse: eu vim para que o mundo pudesse ser salvo por mim. Ele veio reconciliar consigo o mundo. A Bíblia Sagrada diz lá em Romanos, no capítulo de número 3, Romanos 3, a partir do verso 21,
mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo testemunho da lei dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus. Sua vida de pecado foi suportada por Deus, para que você tivesse a chance agora de finalmente encontrar perdão definitivo para estes pecados no sangue de Cristo. Para a demonstração, diz o verso 26, da sua justiça. Deus demonstrou sua justiça ao fazer os nossos pecados pagos na cruz de Cristo, neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a vanglória? Não tem vanglória do homem, o homem não fez nada, foi Deus que propiciou sua própria ira, aplacou sua própria ira por meio do sangue de Jesus. Foi Deus que proveu redenção que não está em nós, está em Cristo Jesus. Quando cremos em Jesus, somos justificados não por causa de nossas obras, mas gratuitamente pela graça de Deus e pela redenção que há em Cristo Jesus, não pela fé no que fizemos, mas pela fé no seu sangue que foi derramado. Deus demonstrou a justiça, punindo não a nós, mas a Cristo, que voluntariamente recebeu a nossa punição, para que nós tivéssemos perdão para os pecados, de maneira que Deus nos justifica, nos inocenta no seu tribunal quando cremos, mas não se faz injusto dessa forma, porque os nossos pecados não foram simplesmente esquecidos, eles foram devidamente pagos na cruz de Cristo. Onde há vanglória para o homem, não foi o homem que conseguiu, não foi a sua consciência, não foi o seu bom senso, não foi a sua determinação, não foi a força de suas obras, não foi o seu governo, nem o seu governo mundial. Onde está a vanglória? Não tem vanglória para o homem, é excluída, diz o versículo 27, porque lei das obras não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Deus nos justifica no seu tribunal, não por causa das nossas obras, que nunca mereceriam o favor de Deus, mas porque nós nos agarramos a Cristo, nos agarramos à promessa do Evangelho. Nós chegamos a Jesus contritos, batendo no peito, dizendo: pequei contra os céus e contra o Senhor. Chegamos arrependidos, chegamos reconhecendo que não podemos resolver o nosso próprio problema e confiamos nele. Quando entregamos a vida, Ele faz em nós e por nós o que nós nunca poderíamos fazer. Compensa a nossa culpa com o seu sangue e garante-nos perdão. Ele faz com que nós sejamos novas criaturas, segundo aos Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Jesus disse: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E agora nós podemos andar em santidade, porque Jesus está em nós. Jesus nos dá a vitória. A Bíblia diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós. Agora nós temos esperança, não no conhecimento humano, não na ciência, não na habilidade do homem para melhorar. Este mundo vai de mal a pior, mas nós temos esperança de que Ele virá para nos buscar, para nos tirar daqui. Antes que este mundo desça ao barranco, Ele vai nos arrebatar aos céus. Seja Deus verdadeiro em suas promessas e todo homem mentiroso. A história na narrativa bíblica é uma forma de Deus mostrar ao homem que, se ele for pelos seus próprios recursos, ele sempre fracassará. E a arrogância tornou-se máxima nessa geração do globalismo, da autonomia do homem em relação a Deus, do ateísmo, do laicismo. Nessa geração, irmãos, que empina o nariz diante de Deus, que diz: nós resolveremos os nossos próprios problemas. Essa geração acumula as arrogâncias de todas as outras num momento só. Por isso que a Bíblia Sagrada diz que em breve para essa geração
virá tribulação como nunca jamais houve sobre a face da terra. Porque tudo que atraiu ira de Deus no passado, essa geração acumula. E portanto os céus têm acumulado sua ira contra este mundo arrogante. Mas antes que venha esta grande tribulação, antes que a ira de Deus contra este mundo arrogante se expresse, nós sairemos daqui. O mesmo Senhor descerá dos céus, com voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos seremos transformados. O que é mortal se revestirá de imortalidade, o que é corruptível de incorruptibilidade. E com aqueles que ressuscitarem, nós, os transformados, crentes, subiremos ao encontro do Senhor nas nuvens e estaremos para sempre com o Senhor. Como foi nos dias de Noé, será nos dias do Filho do Homem, disse Jesus. Noé entrou na arca, ninguém o percebeu, a igreja vai ser tirada daqui, ninguém vai ver, de repente subiremos. E quando Noé entrou na arca, depois disso veio o dilúvio. Só quando a igreja entrar na arca, se encontrar com Jesus nas nuvens e sair daqui é que o dilúvio vem. Jesus disse: como foi nos dias de Ló, será nos dias do Filho do Homem. Ló primeiro pelos anjos foi tirado lá de Sodoma, depois choveu fogo e enxofre sobre aquelas cidades, sobre Sodoma e Gomorra. Deus vai nos tirar daqui e depois virá o juízo. Este mundo arrogante vai enfrentar a ira de Deus, como nas outras dispensações. Veio a confusão da língua que espalhou a torre de Babel. Veio a expulsão do paraíso que encerrou a dispensação da inocência. Veio a dispersão dos judeus no ano 70, porque recusaram a Cristo, sob a dispensação ainda vigente da lei. Este mundo vai acumular tudo isso, como nunca jamais houve. Mas nós não estaremos aqui. Os que se refugiam na promessa do Evangelho não estarão aqui. Eu não confio no homem, eu confio na promessa de Deus. Eu não confio no homem mentiroso, eu confio naquele que não pode mentir. Aquele que não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Vamos ficar de pé.